E aí, meus queridos, como é que vocês estão? De boa na lagoa, suave na nave, recesso, de férias? Eu tô de férias, galera, até, se Deus quiser, até fevereiro. Mas de vez em quando tem que fazer vídeo aqui, trocar umas ideias com vocês, tirar umas dúvidas, né? Aproveitando aqui com minha família, né? Com minha esposa, meus filhos. Vim dar uma zapeada na internet, né? Para ver algumas coisas nesse sábado, dia 10, né? Tava vendo aqui o vídeo dos nossos amigos, que aqui eu vou nos canais que eu já sou inscrito. E vi aqui o vídeo do nosso amigo Wellington, né? Ele falando sobre o que estava acontecendo com o sistema via streaming e o satélite chegando aí e sendo agora muito procurado e por aí vai. Coisas que a gente falou aqui também no nosso canal, né? Que a gente tava percebendo um crescimento maior, né? Por sistema via satélite. Olha nos comentários, né, galera, que a gente sempre olha, né? Um abraço pro nosso amigo Wellington Victor. Tem um comentário aqui que me chamou a atenção e eu gostaria de trazer esse conteúdo para vocês, para que vocês entendam, apesar que eu já refiz esse vídeo, mas é bom a gente trazer esse vídeo em 2026, no começo do ano, para que vocês entendam. E a cada tempo a gente é bom atualizar vocês a respeito disso, explicando tecnicamente o que foi que aconteceu, entendeu? A respeito dessa pergunta aqui que vou falar para vocês agora. Lendo o comentário do nosso amigo Paulo Soares, ele falou o seguinte: não existem alternativos, ele está falando do sistema via satélite, tá, galera, que conseguem desbloquear a Sky. Sempre achei estranho porque a Claro não muda a criptografia para evitar a desenho de uma caveirinha, que é a pirataria, né? Pois bem, eu vou explicar para vocês aqui, né? Umas pessoas podem entender que ele está suspeitando que a Claro está envolvida na pirataria, ou outras pessoas vão entender o porquê a Claro não tenta derrubar, né? Porque ela não tem poder para derrubar. Simples, galera. Veja como foi que a Sky conseguiu tirar todo o sistema que trabalhasse na pirataria em cima dela quando foi hackeada entre 2010 até ali o meado de 2017, só com os canais SDs, né? Ela foi bloqueando aos poucos e até hoje é impossível desbloquear a Sky. Diversos países já tentaram fazer isso e sem sucesso. Pois bem, galera, o que é que acontece? Os receptores da Claro ainda são os mesmos, não muda. Continua sendo esses mesmos modelinhos que vocês estão vendo. A criptografia que a Claro utiliza para esses receptores originais é o NagraVision 3, da empresa Nagra, né? A empresa Kudelski, né? Tem até o nomezinho dela aqui quando a gente tira o cartão condicional, certo? Aqui vocês podem ver que tem um cartãozinho aqui, galera, beleza? Físico, que esse cartão ele serve para quando o aparelho ficar inutilizado, você pegar esse cartão e até recolocar em outro aparelho, quando aí a operadora faz aí a liberação, né, com o cartão, com os engenheiros da própria operadora. Pois bem, galera, vamos voltar aqui um pouco no passado para que vocês entendam o que foi que aconteceu. Em 2013 em diante, foi atualizado o sistema para NagraVision 3. 2013 ali para 2014. Derrubou todos os sistemas dos aparelhos. Os aparelhos antigamente se atualizavam na versão 2, que era NagraVision 2, através de pendrive. Uma atualização já vinha todas as chaves ali, e as chaves ela era guardada ali como se fosse a chave BIS dos aparelhos, e ali através daquelas chaves conseguia abrir toda a grade dos canais dos alternativos. Se eu não me engano era por USB, porque quando eu entrei era na era de 2014, mas a galera me contou um pouco da história da NagraVision 2 e por aí vai. Eu cheguei a ver alguns vídeos ainda de 2010, 2011, e acho que agora já não existe mais, mas eu cheguei a ver naquela época. Então, eles conseguiam extrair, pegavam um cartão de uma operadora, colocava ali e conseguia extrair, fazer cópia de todas as chaves que estavam inseridas dentro do cartão, que a gente chama isso de control word, tá, galera? É as nossas senhas, né, que recebe aí para fazer o descrambler do canal, né? Que é desembaralhar
o canal e deixar aparecer a imagem. Então, galera, o que é que acontece? Quando a Sky começou a perceber que a pirataria já estava muito grande em cima do sistema via satélite, ela começou a investir numa estratégia muito ousada e muito arriscada. Isso é fato. No meu modo de pensar, foi muito arriscada, mas que deu certo para ela. Eu não falo arriscado em questão de tecnologia, eu falo de questão de investimento financeiro. Então a operadora, a Sky, ela trabalhava também com Nagravision, era a mesma empresa da Kudelsk também, que tomava conta da criptografia dos receptores da Claro. E ela gradativamente começou a mudar os aparelhos. A Claro continuou ficando com os mesmos. Por exemplo, a Sky, ela começou a mudar de criptografia, certo? Em receptores quando ela trocou. Por exemplo, ela continuou em Nagravision, a galera continuou usando, só que ela pacientemente, durante anos, ela mandava uma visita técnica, ela trocava os aparelhos, quando contratava o serviço dela já mandava um aparelho atualizado, ela começou a comercializar aparelhos diferentes, tanto é que vocês até hoje aí que já foi da Sky desde o ano de 2010 e até hoje, ou já foi entre 2010 a 2014, viu que os aparelhos foram trocados. Gradativamente, galera, os aparelhos da Sky foi trocado, principalmente os HDs, os que tinham os canais os que tinham a saída HDMI foi trocado, todos eles foram trocados, substituídos, entendeu? Quando eles foram substituídos, aí ela aplicou o que? O NDS, que aí já é de outra empresa, que é da Vision Guard, né? Da Vision Guard, se eu não me engano. Então, ela aplicou uma criptografia totalmente forte e diferente. E a Claro, ela tentou ainda investir em poucas coisas. Por exemplo, eu vou explicar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. A Sky, ela preferiu investir trocando os receptores todinho e botar uma nova empresa para tomar conta da criptografia do sistema dela. Já a Claro continua ainda tentando investir em tecnologias através do sistema dela para ver se as versões das tecnologias ali com as ECMs e etc. Tá? Eu já fiz um vídeo sobre isso, que é a ECM, a função da ECM para liberar control word. Eles foram modificando de diversas formas ali até para quem não sabe, bloquear o cartão, que a gente chama de destruir o cartão, que é o bloco 6. Então, a Sky, ela começou ali com a maior paciência do mundo, desde quando começou a ver que estava sendo pirateada, ela começou a ir trocando os aparelhos gradativamente, sem pressa, e foi trocando de aparelho, e cada assinante novo era novo aparelho, e alguns aparelhos que já suportava, ela já atualizava de uma vez só. Lembrando, ela não teve pressa, ela ficou ali na calma, deixando tudo rodando em Nagravision até um determinado momento. Quando ela já viu que já 90% dos assinantes já tinha trocado de receptores e os outros receptores era compatível com o Slim, que até hoje eu tenho ele aqui, que ele está na sala, ela foi lá e lançou uma nova atualização, que foi a criptografia NDS, que trabalha de uma forma totalmente diferente do que a como é que se diz? A Nagravision. Existe a NDS, que é na Sky, né, que ela atualizou, que e lembre-se, a Sky era Nagravision, e depois ela entrou com uma nova tecnologia, que foi a NDS, da empresa Vision Guard. Então daí, galera, foi que surgiu a impossibilidade de fazer a cópia das chaves, tá? Porque, para quem não sabe, os aparelhos da Claro, eles conseguem fazer a cópia do cartão, das senhas do cartão, que a gente chama de control word. Eles conseguem fazer isso. Só que no aparelho da Sky não consegue, galera. Por quê? Porque as chaves ela é dividida. Metade vai para passa pelo cartão e a outra passa pelo chip do aparelho. Então tem que estar os dois casados ali. A gente chama totalmente pareado, né? A casadinha. Então a tecnologia é totalmente diferente e, como eu já expliquei para vocês, a tecnologia NDS não se faz cópia de chave. Cada receptorzinho que você tem da Sky, ele recebe uma senha única, tá?
como se seu receptor ele tivesse uma impressão digital e só ele recebe aquela combinação. Outro receptor, se estiver do lado, mesmo sendo da Sky, mesmo estando no mesmo canal, não recebe a mesma senha. São senhas diferentes. E o receptor consegue funcionar dessa forma. Já os receptores da Claro, eles ainda continuam do mesmo jeito, fazendo a cópia das chaves através do cartão, que é o cartão de acesso condicional. Então, como vocês sabem, eu já expliquei aqui, né, tecnicamente, que os hackers conseguem criar um sistema, um servidor, que ali ele coloca dados extraídos da memória, né, do aparelho, como se fosse ali um receptor original dela, e ali através de uma placa de captura, né, DVB-S2 que a gente chama, bota ali um super servidor já montado, especializado para isso, e ali ele consegue extrair como se fosse um receptor original, ou até colocar algumas plaquinhas dentro desses receptores para fazer a interceptação do cartão. Entendeu, galera? Então, o que é que acontece, meus queridos? A operadora Claro, ela continuou ainda investindo de forma diferente. Enquanto a Sky estava trocando os receptores para criar uma nova tecnologia que a empresa garantiu que seria inquebrável, e até hoje está sendo inquebrável, a Sky investiu bilhões em cima disso, a Claro tentou investir com milhões, é diferente. Então a Claro ficou investindo ali, cobrando, claro, até hoje ela ainda cobra, não pense que ela não cobra, tá? Que ela ainda cobra em cima disso, por isso que às vezes os aparelhos de vocês travam, ela cobra mudança na criptografia. Então, foi quando a Nagravision, na última vez que ela derrubou os HDs, foi em 2019, né? Ali, se eu não me engano, foi em 2016, se eu não me engano, foi de 2016 para 2017, galera. Se eu não me engano, foi em novembro. 2019, me perdoe. É muita cor na minha cabeça. Foi 2016, novembro. Foi a última tentativa que a Claro fez assim, que realmente estragou os servidores do sistema alternativo, né? Fazendo vários cartões entrar no bloco 6, que a gente chama de autodestruição, né? Então, a Sky, lembre-se, ela mudou os aparelhos e a forma que as chaves chegam no cartão. Porque é o seguinte, galera, o que é que acontece, né? Dentro do aparelhinho de vocês. Dentro desse aparelhinho aqui, que eu ainda não fiz esse vídeo completo, dentro desse aparelhinho, quando ele está conectado aqui, vem a senha, certo? Vem a senha não, vem uma ECM, é uma informação. Uma senha, vamos chamar assim, uma senha. Só que é uma senha para que o cartão verifique, que é esse cartãozinho aqui, ele verifica a integridade dessa senha, verifica de onde vem, analisa a assinatura, autentica em questão de milissegundos, tá, galera? Só que ela faz todo esse procedimento. E ela já libera essa senha para o processador. Aí o processador faz o quê? O descambler. É aqui que vem a manha. É aqui que é onde no percurso ele é interceptado essa senha. Só que essa senha, galera, ela é praticamente para aliás, ela é para todos os canais. Por exemplo, cada canal realmente recebe sua control word, que é sua senha do seu cartão. Só que cada senha ela pode ser clonada e ela pode ser enviada para qualquer outro receptor e ele vai conseguir fazer o descambler também. Por exemplo, vou explicar para vocês aqui. Globo São Paulo. Se todo mundo tiver na Globo São Paulo, uma única senha resolve o problema. Já na Sky, se existe aí 4 milhões de assinantes, na Globo São Paulo existe 4 milhões de senha que chega instantaneamente. Já na Claro é uma senha só para 4 milhões de pessoas. Estou dando só um exemplo para que vocês entendam. Então essa senha ela é copiada pelos servidores alternativos e ela é entregue através dos receptores, os originais, né? Eles são extraídos e eles são entregues aos receptores alternativos. Então ele faz uma cópia, os servidores faz a cópia e envia para os servidores alternativos, entendeu? Assim, fazendo os receptores alternativos abrir o receptor da Claro. E a Sky não consegue, porque ela trocou, lembrando, os aparelhos. Resumindo, mas Leandro, por que a Claro ainda consegue deixar os aparelhos e não consegue bloquear nem a pau? O último bloqueio que aconteceu com os HDs foi na época ali dos seus 2016 de novembro. Galera, a Claro,
usa Nagravision. Ah, Leandro, mas por que ela não faz a NDS? Ela não muda para NDS e coisa desse tipo. Galera, se ela fosse fazer isso, ela tinha que fazer um processo gradativo que levaria anos. Se eu não me engano, a Sky demorou entre 10 a 11 anos para fazer a troca de todos os receptores via satélite e daí ela ia aplicar uma configuração específica que é a NDS, né? Mudar sua criptografia, sua tecnologia de segurança. Já a Claro continua ainda investindo em versões da sua criptografia, fortalecendo cada vez mais a sua versão, mas continua na mesma empresa. Já a Sky não, saiu da empresa e foi para outra, entendeu? Gradativamente. Vocês estão entendendo? Então a operadora, claro, ela não consegue reverter isso aí. Se ela tentasse reverter, galera, ela tinha que sair trocando todos os aparelhos igual a Sky fez. Aí ela conseguiria, sim, aplicar um NDS de uma forma que nenhum aparelho conseguia abrir. Ficava totalmente inoperante. Mas o que ela tentou investir foi em reforço de segurança. E isso deixou os servidores só se atualizando. Toda vez que ela enviava um reforço de segurança, alguma coisa que causava instabilidade no sistema, apagão e etc., os caras já iam lá, procuravam ver o que foi que aconteceu, os instrumentos davam ali os erros e as instruções do que estava acontecendo, e os caras os engenheiros também, da parte dos alternativos, iria começando a trabalhar ali numa situação de engenharia reversa para poder interceptar a chave novamente, entendeu? Coisas que não acontecem no receptor da Sky, galera. Lembrando, se você tem um receptor da Sky, ninguém consegue interceptar, porque fica uma caixinha de segredo, aonde fica a senha, por onde ela passa, aonde ela passa. Ela pode ser interceptada? E se pode, ela pode ser copiada? Não pode. Até isso, galera, até uma camada de segurança extra de colocar, além de várias que qualquer coisinha que você mexe no receptor da Claro, ele já entra da Sky, ele já entra em proteção. Ele simplesmente também botou uma camada de segurança. Essa foi para ferrar os caras mesmo, foi. Não é possível pegar uma simples chave, por exemplo, como eu falei, da Globo São Paulo, e enviar para os receptores. Ele não vai abrir. Se no máximo abrir, é um. Entendeu? E abria só por um segundo, no outro já bloqueava. Entendeu, galera? Então, meus queridos, o que eu quero dizer para vocês é que a Sky, ela foi muito inteligente. Ela começou investindo lá de baixo, caladinha, entendeu? Até simplesmente trocar todos os receptores. Depois disso, ela aplicou a criptografia que alguns receptores dela já suportavam. Ela foi trocando gradativamente e os novos já suportavam, então já atualizou o sistema por inteiro. É por isso que quem tem os receptores da Sky como eu, sabe que ele é meio pesado, né? Porque realmente ele tem camadas e camadas de segurança. E até quando a gente coloca num canal específico, vocês podem ver que às vezes demora um pouquinho, fica numa tela escura e depois ele libera. Por quê? Porque ele faz várias varreduras de segurança, entendeu? Por mais que ele esteja no receptor original. Existe software e sistema muito complexo e inteligente ali que verifica toda a integridade do aparelho. Qualquer coisinha de errado, ele automaticamente entra em proteção, entendeu? Mas é impossível, galera, de fazer cópia. E mesmo se tentasse fazer a cópia da senha, certo? Vindo do cartão, o aparelho não abria, como eu estou explicando para vocês. Os receptores alternativos não abriria, porque essa senha ela é única, ela não se faz cópia, como eu já disse, entendeu? Já a senha da Claro consegue fazer por uma cópia só, é o suficiente para abrir milhares de aparelhos. Uma senha que está em um canal, tá? Uma senha de um canal específico, por exemplo, um canal Premiere. Vamos estar ali, Premiere Clubes. Lá tá lá rodando futebol. Uma senha chegar, essa senha for interceptada por um servidor e ele jogar para milhares de aparelhos que são compatíveis para receber essa senha, automaticamente o aparelho faz o desclamble. Entendeu? Então ele consegue fazer essa cópia. Já na Sky não consegue. É por isso que eu estou colocando na cabeça de vocês. A Sky não consegue, até hoje já tentaram de todo jeito, todo mundo de diversos países, mas não consegue. A Claro consegue facilmente, porque a Nagravision já é uma criptografia quebrada, a galera já conhece, já faz parte da família dos caras, os caras já estão familiarizados com o sistema. Então lembrando,
A única solução que a Claro poderia fazer para inibir o funcionamento dos alternativos via satélite nela era desligando todos esses aparelhos e mandando todos novos para vocês, de pré-pago a tudo, entendeu? Mandava tudo para vocês novos, com novo cartão, nova empresa e nova criptografia. E isso, olha, custaria muito caro mesmo. Pense no negócio caro. E o reforço, claro, a nova empresa, que é a VideoGuard, né, para criar todas essas camadas de segurança, ela é extremamente cara. E a Nagravision é mais barata, entendeu? Então aqui, galera, a gente não está falando se a operadora está ganhando dinheiro ou deixando de ganhar com os alternativos, ali comprando os cartões dela, e sim a forma da tecnologia que eles utilizam. Eu espero que vocês tenham entendido. Então lembrando, galera, a partir do cartão da operadora da Claro, consegue-se fazer cópias, tá? Então eles dão um jeito de pegar esse cartão, colocar dentro de um computador, inserir ali no leitor de cartão e dali ele colocar uma emulação, fingir que enganar o circuito integrado do cartão, como se o aparelho tivesse ali original, e dali ele consegue fazer suas cópias. Tem gente que usa método que a gente fala que é por cartão dentro do emulador, e tem uns que coloca uma plaquinha que faz a interceptação, entendeu? Então ela faz a interceptação, se eu não me engano, acho que é por transponder, galera, alguma coisa assim, entendeu? E o cartão, se eu não me engano, consegue entregar. Parece, mas eu ainda não acredito. Eu acredito que se o cartão fazer isso, ele entra em proteção. Eu acho que é por cartão. Cada cartão ali vai mandando uma control word de um canal específico, entendeu? Então cada um fica coligado em um canal. E ali ele fica mandando ali a senha, e essa senha é interceptada pelos servidores alternativos e mandado ali para os aparelhos alternativo. E teve gente que também me pediu: Leandro, faz um vídeo de um aparelho alternativo fazendo a cópia, como é que funciona a cópia, como é que chega nele a senha, né? Como é que chega nele também. Tem esse percurso que eu queria explicar para vocês. Me perdoe pelo tempo, galera, porque tem que passar praticamente uma explicação bem desenhada, certo? É por isso que a Claro não consegue vencer a pirataria via satélite. A única forma que a Claro vai conseguir, assim, neutralizar mesmo os aparelhos alternativos é trocando todos, tá? Porque se ela agora tentar derrubar HD, ela pode até derrubar os HDs, mas os caras vão voltar de novo, vai voltar tudo de novo, é questão só de meses, dias e semanas, entendeu? Até horas. Entendeu, galera? Como vocês já viram vários HDs aí caindo, vários cartões de marcas caindo várias vezes no ano passado, e as marcas voltando. Tingosh caiu, só ficou do Alsat, depois do Alsat caiu, e por aí vai. A G-Share caiu também. Tudo isso é tentativa também da operadora ainda de derrubar. E lembre-se que ela ainda está trabalhando em formas de derrubar o sistema alternativo. E não duvido nada que na Copa 2026 ela venha com algum presentinho aí, né, para derrubar ou desestabilizar o sistema alternativo aí via satélite, para pelo menos neutralizar os HDs e deixar só os SDs rodando. Não duvido nada, sempre foi assim, tá, galera? Mas a gente só sabe se acontecer, a gente só tem especulação. Lembrando, eu estou trabalhando aqui com especulação do que a gente já viu antes, entendeu? Já teve momento que não aconteceu nada e teve momento sim que aconteceu, né? Mas é melhor prevenir do que remediar. Mas pelo menos estou passando para vocês aqui. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês explicando como é que o aparelho consegue, alternativo consegue puxar de um receptor original. Só que vocês aprendem isso de forma educativa, galera. Não é de forma que vocês vão fazer ou ensinando aqui a programação, como é que se programa, não. A gente vai explicar de uma forma que vocês entendam, como se isso já foi explicado até pelas próprias operadoras que explicavam o que é satélite key share, o que era internet key share, entendeu? Que é compartilhamento por chave via internet, compartilhamento por chave via satélite, entendeu? Então é isso, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Dúvida? Se não entendeu, a gente pode refazer um vídeo reformulado para que vocês entendam melhor. Mas lembre-se que os receptores da Sky só não funciona e os receptores alternativos não abrem mais porque eles foram todos substituídos e todos suportam a nova tecnologia. Por isso, o alternativo não consegue acompanhar, porque os aparelhos alternativos foram geralmente programados para rodar Nagravision 3, tá? Roda NDS, mas só travando, entendeu? Não roda bem estabilizado mesmo, beleza? Os NDS que vocês viram abrindo na Oi aí é um NDS falso, ali é uma Nagravision praticamente funcionando ali com cópia. Forte abraço, até o próximo vídeo, galera. Valeu!